Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando no Sua palavra. A palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio, em oração. Rezemos pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus. E através do relato do evangelista Mateus, aprendemos de Jesus aprofundar as exigências que nós precisamos enfrentar em nossa própria vida para seguir os passos de Jesus. Hoje, o Evangelho apresenta para nós, concretamente, um critério fundamental no código da convivência humana. Como é que nós cuidamos do nosso modo de corrigir uns aos outros, mas não só, também o nosso modo de aceitarmos ser corrigidos. Corrigir e ser corrigido são duas características típicas da vida cristã de quem segue Jesus. Nós estamos, tomei o seu folheto, número 10, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 15 a 20. Jesus está com os apóstolos num clima tenso.
não está tranquilo. Domingo passado, Jesus, depois de apresentar aos discípulos o anúncio da sua paixão, que chegando em Jerusalém ele iria sofrer, ser rejeitado, morto e ressuscitar. Pedro corrigiu Jesus severamente, repreendendo-o, dizendo: Deus não permita tal coisa. E Jesus deu uma correção como nenhuma outra, em nenhum outro lugar, ele dirigiu a Pedro uma correção severa, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu pensas como os homens e não pensas como Deus. O clima não está tranquilo. Jesus está se apresentando e não está correspondendo às expectativas que os apóstolos têm sobre o que eles queriam que fosse, o que eles idealizam sobre o Messias. Daquela cena lá, Jesus logo tomou Pedro, Tiago e João, subiu um alto monte, transfigurou-se diante deles, aquela cena que vimos 6 de agosto, desceu do monte da transfiguração e anunciou pela segunda vez a paixão. Os discípulos não entenderam nada pela segunda vez que Jesus anunciou sua paixão. Chegaram em Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? E Jesus diz que ficar na igreja preocupado sobre quem é o maior, aqui ou lá no céu, é um escândalo, é uma pedra de tropeço. E termina por contar a parábola da ovelha perdida. O pastor que tem 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99 no redil e vai atrás da única que se perdeu. Imediatamente Jesus contar essa parábola da ovelha perdida, vem o texto da agora. Vamos lá? É a continuação. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, leiam: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Pronto. Jesus está falando sobre a pedagogia da correção fraterna. Ele que foi corrigido por Pedro, e ele que dirigiu uma correção tão severa a Pedro, está ensinando a pedagogia da correção. Que antes de expor uma pessoa que te ofende, olhe para ela como um irmão. Quem me ofende, quem te ofende, o primeiro critério, Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti, o irmão vem antes do pecado. Quem te ofende é um irmão. Corrige-o a sós contigo em particular. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. É engraçado porque se ele te ouvir, poderia dizer, você tem o prestígio, o privilégio de provar para ele que ele está errado e que você está certo. Não. Aqui, conseguir corrigir uma pessoa que está pecando, errando, e ela escutar a correção, é você ganhar o irmão. Lembra quando Caim e Abel entraram em conflito, o irmão matou o irmão. Depois, no jardim, Deus chega para o que matou o irmão e diz: cadê teu irmão? E ele dá uma bronca em Deus dizendo: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Vá procurá-lo você. E é bem isso, nós somos guarda, nós somos vigia do irmão. Deus nos deu irmãos para cuidarem de nós e para que nós cuidemos uns dos outros.
É isso que Jesus quer apresentar como critério das nossas relações. A correção. Um exercício tão delicado e tão difícil hoje em dia. Corrigir não é coisa simples. Corrigir e ser corrigido é um elemento que cada vez mais fica distante de nossas práticas, porque nós criamos um atalho. A pessoa me ofende, a pessoa te ofende, a gente vai logo e bloqueia, não é? A gente vai logo e cancela, a gente vai logo e isola. E Jesus diz: se houve a ofensa, aproxima, corrige-o em particular. E o caminho não para por aí. Segunda etapa: se ele não te ouvir, versículo 16. Se ele não te ouvir, leiam. Toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Esse critério das testemunhas já aparece no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, tanto Levítico 19 quanto Deuteronômio 19, apresenta a exigência da correção. Não tenhas nenhum pensamento de ódio contra o teu irmão, mas não hesites em corrigi-lo. Não é para ter ódio, mas não é para ter dúvida se é para corrigi-lo, para não pesar sobre ti o pecado dele. A primeira leitura de Ezequiel: quando você corrige o irmão, você está cuidando não só da salvação dele, mas da sua salvação também. Quando você corrige uma pessoa que está no caminho errado, ainda que ela morra por causa do erro que ela praticou, ela pagará por conta própria e você terá salvo a sua vida. Mas se você corrigir o seu irmão e ele mudar, a sua vida e a dele é salva. Esse critério do pacto da convivência humana, da corresponsabilidade mútua em cuidar uns dos outros, talvez seja um dos mais graves esvaziamentos da história que o mundo passa. Nós vivemos uma dramática crise de coletividade, crise de pacto comunitário. Por quê? Crise de vínculo na família, crise de vínculo na igreja. Tudo se tornou muito fácil em ser deletado, em ser cancelado, em ser isolado. Ficou muito fácil e cômodo a gente aprender a conviver com alguém negando a existência desse alguém. A nossa sociedade foi ceifada do critério coletivo, comunitário, familiar. E vamos cada vez mais pagando um preço dramático disto. Somos cada vez mais livres uns dos outros e cada vez mais doentes, neuróticos, ansiosos, precisando tomar muitas doses de remédio para dar conta de administrar a solidão. No fundo, o nosso problema é: criamos uma fantasia, uma idealização da convivência humana, e quem não se enquadra dentro do perfil, do desenho, da fantasia de perfeito amigo, a gente não dá conta de conviver. Esses dias, escutando uma psiquiatra, ela dizia uma comparação que eu fiquei muito impactado. Você quer avaliar como é que está a sua saúde mental? Pegue o seu celular, vá no WhatsApp e veja, se você passar mal 2 da manhã, se você tem ao menos um amigo ou 2 a quem você recorreria para te levar ao pronto-socorro. E se você tem 1 ou 2 que recorreria a você para você levá-lo. Sua saúde mental se mede pela vinculação que você tem como possibilidade
de socorro nessas horas extremas da sua vida? Com quem você pode contar? E quem é que pode contar com você? Cuidar uns dos outros era um elemento mais natural, um ritmo absolutamente normal da vida. E a gente está tomando distância sobre isso. Eu não me esqueço o quanto a gente vai distanciando. Padre João, na noite que ele morreu, nós fomos lá no apartamento e eu estava meio perturbado, não lembrava, pus a chave na porta errada, era o vizinho. Aí ele abriu a porta, pedi desculpa e contei para ele que o Padre João tinha morrido. Ele disse, mas ele estava doente. Eu falei, há 15 dias na UTI. Aí ele encheu o olho d'água e disse, a gente não sabe mais da vida uns dos outros, nem de porta em porta. E é assim. E isso revela a gravidade, a enfermidade coletiva a que nós estamos. Nós não sabemos mais uns dos outros. E parece que é uma grande conquista a gente dar conta de não saber uns dos outros. Ter o pacto de corrigir o outro em particular. Se ele não mudar, chama 2 ou 3 testemunhas, vá corrigi-lo na presença de 2 ou 3 testemunhas. Para preservá-lo, preservar a pessoa que está no caminho errado e para preservar também você. Porque Jesus não quer que você melhore os outros às custas de estragar sua vida. Preserve você também. Leve 2 ou 3 testemunhas para preservar você. Eu tenho orientado isso nos conflitos de família. Quando alguém vem dizer num nível de estresse muito grande na convivência, eu tenho recomendado, é raro quem topa, mas tem dado resultados muito interessantes essa experiência. Eu recomendo para a mãe, o pai, não fale mais com seu filho sem alguém perto. Chame alguém para ser testemunha. Chame alguém e diga para essa terceira pessoa, essa quarta pessoa, dizer assim, ó, você não vai falar nada. Você vai ser apenas uma testemunha para me ajudar a não destemperar. Para que eu não perca o controle. Para que eu zele do outro sem perder a estribeira. E é interessante como isto pode desencadear processos curadores e duradouros depois. Mesmo em ambientes de trabalho, essa pedagogia, não são poucos os especialistas em gestão de pessoa nas empresas, em que essa prática já existe em bons ambientes empreendedores do trabalho. Vai corrigir alguém? Leve 2 ou 3 testemunhas, só um fala e corrige. Essa pedagogia de Jesus, ela pode curar muita ferida no mundo e em nós. O caminho que nós fazemos é o pior. A gente vai logo para o WhatsApp, printa a conversa e manda para os inimigos do cara. Não é? Ou da família. Olha o que ela me disse, olha o que ele me disse. Faz vídeo, escreve uma mensagem, diz, olha o que eu mandei para ela, o que ela mandou para mim, o que ele mandou para mim. Essa exposição horrível, essa barbárie na convivência, ela precisa ser superada. E não se ofendam com o que eu vou falar. Nós chegamos a um nível de enfermidade coletiva tão grande. A classe média, que sempre foi, assim, a referência da polidez, no Brasil ela se tornou uma classe agressiva, histérica. Está difícil conviver no Brasil. Nós começamos a achar que nós somos honrosos quando a gente tem coragem de desrespeitar alguém num restaurante, no aeroporto, na rua, na igreja. Nós começamos a achar que isso é chique, significa que eu estou muito bem preparado. Quando a classe média, que é a referência de mediação das relações sociais,
entra nessa barbárie em que nós estamos, a gente pode esperar conflitos muito perigosos, porque fica uma convivência no nível bélico, muito violento. E isto que nós chamamos de ser verdadeiro, de ser corajoso, é uma atrocidade de critério e de desrespeito para com a gente mesmo, para com o outro. Nós não podemos perder o pacto de convivência social, aprender a conviver com quem pensa diferente, aprender a conviver com quem tem ideias diferentes e expor-se nessa convivência. É exigência do Evangelho. Até nós padres e pastores constantemente pegamos o microfone e falamos um monte de absurdo contra os outros e vamos parar na internet, bombamos nas réplicas das pessoas admirando nossa coragem. Isso não é saudável, isso não é sadio, o critério não é esse. Jesus não pede essa metodologia de exposição, de execração do outro. Como é que você lida com as pessoas que erram perto de você, na sua família? Como é que nós reagimos se alguém pegar o nosso celular, o nosso zap e pôr na rede? Com quem é que a gente ficaria muito mal pelo que a gente fala dos outros? Não? Tem perigo, não? Que tipo de suspeita a gente levanta uns dos outros? Que tipo de exposição a gente faz uns dos outros? Chegar a um pacto de convivialidade, de vez em quando eu tenho feito isso. As pessoas mandam coisas tão agressivas e eu digo, esta linguagem agressiva, ela não corresponde ao Evangelho. Ainda que tenha muitas frases que têm razão, que são gritos que procedem, mas essa metodologia não é a do Evangelho. Não é assim que a gente luta por um mundo melhor, destruindo os outros, eliminando os outros. A terceira seção, vamos lá? De esforços para corrigir o outro. A sós, na presença de 2 ou 3 testemunhas, ou, versículo 17. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Vai. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. A igreja como critério último dos esforços. O que significa dizer a igreja? Eu vou citar um exemplo bem fora, para não polemizar e não criar histeria. Vou citar exemplos bem de fora do nosso ambiente brasileiro e da nossa cultura. O que significa dizer, se uma pessoa é corrigida, não muda, diz-o a igreja? Muito comum isso em processos muito difíceis da presença da igreja nas regiões da máfia, especialmente na Itália, em que um grande barão da máfia se apresenta como católico piedoso, devoto, financia as confrarias e as irmandades católicas nos desfiles religiosos, com os andores suntuosos, pomposos, tradicionais, naquele tradicionalismo suntuoso. A Europa isso é muito comum. E que a igreja, não são poucos os casos em que o padre, o bispo, a diocese, mesmo o Vaticano tem que produzir um documento dizendo, olha, esta pessoa que tem esta prática mafiosa, que gera tanta violência e tantos ambientes de insegurança, de medo, de pavor, esta pessoa não está em comunhão com a igreja. Enquanto ela não se corrigir, a ela não é permitido participar e colaborar na igreja. Ponto. É lógico que
praticamente em todos os casos que isso ocorreu até hoje, o mafioso logo provocou um acidente no carro do padre ou do bispo, explodiu e não dura muito, lógico, mas é assim que a gente precisa ter coragem de enfrentar. É em vista do bem do outro que precisa ser corrigido, mas em vista de preservar um monte de vítimas. Às vezes é preciso ter coragem, e o critério não é simples, mas a consequência é muito importante. Se ele não der ouvido à igreja, seja tratado como um pagão ou um pecador público. O que significa isso? Não é a interpretação que a gente ouve comumente é rasa. Eu vou fazer um esforço mais profundo. Jesus está dizendo assim: olha, se você tentou corrigir a pessoa pessoalmente, individualmente, na presença de 2 ou 3, na presença da igreja ela não mudou, Jesus está dizendo o seguinte: pare de conviver com ela e exigir dela um comportamento conforme o critério da fé. Ela já provou que ela não adere aos critérios da fé para o comportamento dela. Então não cobre que ela se comporte a partir desse critério. Pare de ficar citando o versículo da Bíblia para ela toda hora, mandamento, e mandando mensagenzinha religiosa para ela. Deixe-a. Noutras palavras, respeite-a. Vou dar um exemplo que você seguramente vai se recordar de alguém. Às vezes no ambiente de trabalho, ou mesmo na vizinhança, a gente muda para um lugar, ou vai trabalhar num ambiente em que a gente começa empolgado a falar daquilo que para a gente é importante. A família, a fé, o casamento, os valores, e a pessoa diz: isso para mim não significa nada, não tenho religião nenhuma, não creio em nada. E a gente fica aquele período longo assustado, assombrado. Ouço muito isso, as pessoas assombradas. E eu digo, na maioria das vezes, calma, espera. Com o tempo você vai ver que esta pessoa, mesmo carregada de uma tinta tão diferente da sua, ela vai apresentar sinais vitais de coisas boas na vida dela. Sempre vai. Você vai ficar impressionado com o tempo. Olha, essa pessoa não tem religião nenhuma, mas é a única na empresa que fala bom dia com alegria para todo mundo. Não é? Essa pessoa não tem religião nenhuma, trabalha ou mora aqui no prédio, mas está sempre... Você nunca ouviu falar de nenhum gesto desrespeitoso aqui no prédio que a gente mora. E a possibilidade é enorme. Você passa a conviver com a pessoa sem cobrar dela critérios que para você são importantes, mas você se abre a outras dimensões que ela tem. Então trate-a como alguém que não aderiu aos elementos da fé. Trate-a como alguém que não é um irmãozinho, uma irmãzinha sua na fé. O critério tem que ser outro. E na maioria das vezes dá muito resultado. Muito. Porque mais importante do que as coisas ficarem como eu quero, é a gente trabalhar para que as coisas fiquem como Deus quer. O que é a oração do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra e no céu. Pão de cada dia, perdoa as nossas ofensas, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. O que é o Pai Nosso, senão um pacto de convivência decente? Para que a gente cuide, para que não falte alimento uns para os outros, não é? Para que a gente cuide, para que não falte perdão uns com os outros, para que a gente cuide, para que não falte perseverança na lida e luta contra o mal. Pai Nosso é isso, é síntese ética. Rezar o Pai Nosso é proferir um princípio ético no modo de viver, relacionar com Deus e relacionar com o próximo. Cuidado, porque às vezes é comum a gente também escutar assim: padre, tal pessoa que entrou na minha família,
casou com um primo, uma prima minha, um genro, uma nora. É um mundo completamente diferente do mundo da nossa família. Mas essa pessoa veio para a nossa família e ela trouxe valores que nenhum de nós, os mais piedosos e religiosos, temos. Isso também eu já ouvi. Isso é possível. Porque a gente precisa aprender a relacionar fora do quadradinho ideológico, que a gente pensa que todo mundo tem que ter a mesma tinta ideológica da gente. Abrir a visão, ampliar a visão. Dito assim, lá vai Jesus com as consequências dos esforços na correção. Versículo 18. Vamos lá? Em verdade vos digo, vai. tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Cuidado com as pessoas que você cancela, bloqueia. Quando você desliga aqui, você desliga também no céu. Cuidado. Às vezes, a pessoa tem um vínculo de valor espiritual, ético, moral, que é frágil. Um fiozinho de cabelo, assim, um fiozinho de seda do mais frágil. Salve a pessoa por esse fio, mas não arrebente o resto que tem. Ligar é mais importante do que desligar. E Jesus vai dizer isso concretamente na oração. É mais importante ligado na terra e ligado no céu do que o contrário. Ele explica isso repetindo, insistindo. Versículo 19, ele diz: de novo vos digo, leiam. Se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. A igreja trabalha isso na linguagem ecumênica. Às vezes nós estamos presentes numa região onde vamos empreender algum projeto que envolve pessoas de outras religiões ou de religião nenhuma, de outros credos. A linguagem ecumênica é isso. É dizer, olha, nós pensamos completamente diferente, praticamente o oposto um do outro. Mas o que a gente pode fazer juntos para melhorar a vida de alguém que está sofrendo? O que a gente pode desenvolver como projeto concreto? Jesus diz, olha, se vocês, mesmo pensando tão diferente, se vocês entrarem em acordo sobre qualquer assunto, por exemplo, a paz no mundo, por exemplo, a superação da fome e dos conflitos na terra, os hereges, as seitas que tomaram conta do cristianismo e da igreja católica, têm um comportamento absurdo quanto, desde João Paulo II, depois Bento e agora Francisco, que tem o costume de fazer aquele encontro de oração com as tradições religiosas do mundo e reúnem-se para pedir por aquelas causas sobre as quais todos nós, de todas as religiões, podemos nos ocupar e nos preocupar. O bem comum. E Jesus diz que a gente pode ter a diferença que for, mas se a gente entrar em acordo sobre qualquer assunto e pedir, o Pai concede. Por que a gente não pode fazer isso para o bem? Do mundo, dos outros. Versículo 20. Bradem, pois... onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Pronto, o critério é o pacto da convivência, o pacto de ficar próximo, ficar junto, o pacto de ficar ligado na terra e no céu. Para Jesus é mais importante do que toda histeria para expor o defeito do outro e o outro no defeito dele. É claro
que aqui a gente precisa discernir. Aqui não é a mesma coisa que você lidar com um pedófilo, por exemplo, seja na igreja, ou num ambiente de trabalho, ou na família, não é? Um corrupto. Aqui entram elementos éticos que às vezes a gente precisa buscar, não falar na igreja, mas fazer uma denúncia na justiça comum, para que a justiça cuide e preserve aquelas vítimas, quais forem, de um criminoso. Não confunda corrigir com perdão. Domingo que vem Jesus vai ensinar sobre perdão. Não saia daqui fazendo uma confusão. Corrigir é uma coisa, perdoar é outra. Aqui Jesus está pedindo a gente para zelar uns dos outros na correção. Correção fraterna é um trabalho exigente, lento, tanto para quem é corrigido, quanto para quem corrige. Vocês, esposas e esposos, sabem disso, pais e filhos. Só sabe corrigir o outro, só sabe lidar de forma digna e nobre com uma pessoa que comete erro, quem sabe reconhecer as próprias fraquezas e sabe aceitar ajuda, e sabe pedir conselho e aceita ser corrigido. Sua dificuldade de corrigir os outros é inversamente proporcional na mesma dificuldade de ser corrigido. A graça de ser corrigido, a graça de corrigir, é dom que faz a gente zelar por um pacto de relação e de vínculo que Jesus chama, ligados na terra, ligados no céu. Olhe para a cruz. Jesus apresenta o tempo dos novos vínculos. O vínculo coletivo, comunitário, de zelar uns dos outros. É na cruz que Jesus apresenta como ligar na terra e no céu. É na cruz que Jesus apresenta a responsabilidade nossa, no cuidado uns com os outros e um senso, não só de ser presença na vida de quem erra, dando uma correção, dando um abraço, mas não ficando aqui. A tragédia humana consiste quando a gente desloca o braço da cruz, a haste horizontal, da haste vertical. Quando a gente quer ser apenas amigo dos errados, solidário com quem faz coisa errada, mas a gente não sabe abraçar, ser solidário, corrigir, não arrebentar o vínculo, mas dar para a pessoa um horizonte mais elevado do que aqui. Dar o braço, o abraço, mas elevar para o alto, para o céu. Quando a gente fica só ligado aqui e não eleva seus vínculos, os desgastes seus nas suas convivências, família, trabalho, amigos, vizinhos, você tem dado conta de ser referência da cruz, que estende a sua mão, mas eleva a pessoa para o alto, para o céu, liga a pessoa ao céu, ou você quer apenas que a pessoa se ligue a princípios e valores éticos fora de você? Vincular-se ao princípio e ao valor ético é vincular-se ao seu coração. Vamos terminar com uma oração belíssima. No seu folheto, a segunda leitura, que dispensa qualquer explicação. Número 9. Dispensa qualquer comentário. Rezemos esse texto. Olha a força do vínculo a partir do amor. Não é vínculo com doutrina, com norma, com regra, mas é vínculo e relação humana que conta. Irmãos, bradem. Não fiqueis devendo nada a ninguém,
a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Brada. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: Brada. amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Juntos. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, O amor é o cumprimento perfeito da lei. se tiver cumprimento da lei, mas não tiver amor, vale nada. Não vale nada. Pai rigoroso demais, que grita e é disciplinado demais e agressivo demais com os filhos, sabe dar princípio de lei, mas não sabe dar afeto, é uma tragédia. Esposa e esposo do mesmo modo. Também nós na igreja, padre, na pregação do evangelho, o amor é o pleno cumprimento da lei. Jesus é o que nos corrige da forma mais perfeita. Ele nos corrige dando-nos derramamento de amor, seu sangue, seu suor, sua lágrima. Seu corpo e sangue oferecido na cruz é amor oferecido, não é lei, não é chicote de obrigação e de norma, mas é amor que ultrapassa e supera a lei. O mundo está cansado de lutadores contra a desobediência da lei. Cada vez que aparece em nosso mundo homens bons de briga, prometendo vencer tudo que está errado, especialmente na coisa pública, eles entram na coisa pública e repetem tudo que está errado. Os mais perfeitos corruptos são os que mais gritam contra a corrupção. Peçamos ao Senhor que dê-nos a medida do seu amor, que Ele passe por sua palavra, por seu olhar, por seu afeto, e faça você chegar às pessoas com quem você convive, não para dar-lhes normas e regras, mas dar um amor que vincula na terra e vincula no céu. Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um diálogo profundo com Jesus. Peça dele a graça de você ser instrumento do fundamento ético do amor na vida de quem precisa de você para corrigir, mas também na vida de quem topa e aceita ajudar você te corrigindo. Agradeça ao Senhor por colocar você na vida dos outros para corrigir, e agradeça também quem tem coragem de corrigir você, de chamar você a um modo honroso de ser homem e mulher de Deus, templo do Espírito, onde o próprio Deus habita, e Deus é amor, vínculo de afeto eterno. Fale com Deus, renove sua aliança, o seu pacto de afeto, de amor com Deus e com as pessoas que Ele pôs em sua vida. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar
transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Às vezes no meu peito bate um coração de Magoado, pedra. frio, sem vida. Magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, Não quer saber de amar. nem sabe perdoar. Nem sabe perdoar. Quer tudo, Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para fiquemos em pé. meu coração. Deixe suas mãos livres, estenda aqui para a cruz de Jesus e reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu acolho eu acolho o amor que o Senhor oferece o amor que o Senhor oferece eternamente eternamente para o meu bem, para o meu bem, para me corrigir para me corrigir e me educar e educar no caminho no caminho dos vínculos sadios dos vínculos sadios de comunhão com Deus, de comunhão com Deus, comunhão comigo mesmo, comunhão comigo mesmo, comunhão com o meu próximo. comunhão com o meu próximo. Eu quero viver esta comunhão Eu quero viver esta comunhão plena no amor plena no amor que a sua cruz ensina que a sua cruz ensina, e na cruz o Senhor oferece. que na cruz o Senhor oferece. Dá-me, Senhor, Dá-me, a Senhor, medida deste amor. a medida deste amor. Educa-me neste amor. Educa-me deste amor. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faça uma oração entregando nas mãos de Jesus as pessoas que você talvez desistiu delas, de corrigir, de ajudar, as pessoas que desistiram de você, as pessoas que você precisa ter coragem de ir ao encontro e ajudá-las, resgatá-las num vínculo de amor, de afeto, mais do que de lei, mas de afeto em Deus. Entregue essas pessoas. Entregue também as pessoas que já te corrigiram, te corrigem, e que você corrige, e que dá resultado, e que progride. Entregue agradecida, agradecido, as pessoas que Deus pôs no seu caminho, que te ajuda a ser melhor, e que também você ajuda a avançar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o seu amor se manifesta em nossa vida. Obrigado por todas as possibilidades que o Senhor nos dá de sermos homens e mulheres melhores no amor. Amém. Amém.